Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre o verdadeiro Evangelho. Mas antes temos que falar o nome do Senhor e as suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus se chama Yahvé. O Senhor está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus é chamado Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Roi. O Senhor é o nosso pastor. No capítulo 10 do livro de João, no versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve algum relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Makdesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Você não está só. Deus é zeloso com seu povo. No capítulo 13 de Êxodo, do versículo 21 ao 22, diz assim: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante deles a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. A promessa de vida eterna. No capítulo 2 de 1 João, no versículo 24 ao 25, diz assim: Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E é esta promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Deus deseja que desfrutemos do nosso trabalho. No capítulo 3 de Eclesiastes, no versículo 13, diz assim: E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Comer, beber, trabalhar e desfrutar disso indica que o trabalho legítimo é a obrigação do homem, mas não é o fim e nem o propósito de sua existência. Deus permite a nós ouvi-lo. No capítulo 10 de João, no versículo 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. Cristo é a cabeça da igreja, não os homens. O Senhor tem um conhecimento perfeito e absoluto, até mesmo no nível individual de cada ovelha, e revela o que farão as ovelhas verdadeiras, que é seguir a Cristo. No capítulo 25 de Salmos, no versículo 14, diz assim: A intimidade do Senhor é para os que obedecem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A importância da palavra de Deus. No capítulo 3 de 2 Timóteo, do versículo 15 ao 17, diz assim: Porque desde criança sabe as Escrituras Sagradas, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus sempre ouve os seus. No capítulo 18 de Salmos, no versículo 6, diz: Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Antes que você pergunte como faço para ser escolhido, minha resposta baseada na Bíblia é: esqueça essa aliança com esse mundo carnal, pecaminoso.
Leia sempre a palavra de Deus, porque ela possui 2 pilares. O primeiro é alimentar sua fé neste mundo e no mundo espiritual, de combater os principados e potestades, e libertar e curar suas feridas da alma. O que é feridas da alma? São sentimentos que não vêm de Deus, como ira, raiva, vingança, desrespeito, falta de amor, incerteza, falta de esperança, engano, infidelidade e outros. Mas o mais importante, por mais que você direcione esses sentimentos a alguém, o pecado será sempre contra Deus. Fiel a Deus. No capítulo 12 do livro de João, versículo 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Seguir a Cristo exclusivamente, na parte ali também estará o meu servo, neste versículo refere-se na metáfora crucificado junto. Essa é a verdadeira honra que vem de Deus. O nosso silêncio. No capítulo 64 do livro de Isaías, no versículo 4, diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é fé, confiar no que Deus pode fazer sem usarmos a nossa própria força, e é através da fé que teremos a salvação. O silêncio de Deus. No capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Neste versículo, a palavra mundo deveria ser traduzida como eternidade. Deus fez tudo formoso em seu tempo e deu ao homem a consciência da eternidade. Mas Deus limitou essa inteligência para que o homem não possa julgar as ações de Deus, visto que elas abrangem o passado e o futuro. Isso foi feito para humilhar o homem e ensiná-lo a confiar em Deus. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seu fruto. A oração da fé, assim reconhecida, o versículo 15, no capítulo 5 do livro de Tiago. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder. E na parte, a oração da fé salvará o doente, revela o Senhor Jeová Rafá, que é o curador, com a cruz sendo o meio de tudo e o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns sem dúvida sejam. Sendo esse o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé. No caso das enfermidades que não foram geradas pelo pecado, também será curada pela fé. Na palavra justo, pregador ou outro, a justiça divina diz respeito ao fato que a nossa fé deve estar estritamente em Cristo e na cruz. No versículo citado sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus numa carruagem de fogo, e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em que Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração, mas se orarmos segundo a vontade de Deus. A fuga do pecado. No capítulo 10 do livro de João, versículo 10, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E eu vim para que elas tenham vida, e a tenham em abundância.
No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos vós, pois a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O pecado oculto. No capítulo 12 do livro de Lucas, do versículo 2 ao 3, diz assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que tem em treva disseste, a luz será ouvido, e o que dito no gabinete, sobre os telhados será apregoado. O que é correto ou incorreto, será ao final revelado. A doutrina incorreta, que é trevas, será ao final revelada pelo que realmente é pela luz da palavra de Deus. Na passagem, o que foi dito no gabinete sobre o telhado será apregoado, refere-se aos fariseus que conspiraram em segredo para matar Jesus Cristo. Seus segredos agora são anunciados e conhecidos em todo o mundo, e do mesmo modo toda impiedade finalmente será revelada. O amor de Deus por nós é infinito. No capítulo 3 de João, do versículo 16 ao 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem herdará o reino dos céus? No capítulo 5 de Mateus, do versículo 2 ao 11, diz assim: e Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. As obras da carne. No capítulo 5 de Gálatas, do versículo 19 a 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os frutos do Espírito. No 5º capítulo de Gálatas, do versículo 22 ao 25, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Frutos, na verdade, é o fruto porque é considerado um só, o que significa que se desenvolvem por igual. Administrar o tempo para Deus. No capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 17, diz assim: e eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Este versículo diz a respeito dos dois julgamentos, o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco de Deus. No primeiro julgamento, somente os cristãos estarão presentes
e serão julgados somente pelas ações e motivações na terra, e não por seus pecados que foram julgados no Calvário. No segundo julgamento, somente os incrédulos estarão lá. Os dois, em épocas diferentes, incluirão todas as pessoas. O plano de Deus é sempre superior. Esta passagem é referente onde Paulo, por 3 vezes, rogando ao Senhor para que tirasse o espinho da alma dele, e Jesus assim o respondeu. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E a palavra de Deus amansou o coração de Paulo. Viver pelo Espírito. No capítulo 5 de Gálatas, no versículo 16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazemos o que desejamos. Glorificar a Deus. No 6º capítulo do livro de Gálatas, do versículo 9 ao 10, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O Espírito Santo sempre nos ajuda a fazer isso, contanto que a nossa fé esteja na cruz. Devemos ter o cuidado de não sermos influenciados, e sim influenciar. No 1º capítulo de Gálatas, no versículo 6 ao 7, diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo, para seguir outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo corromper o evangelho de Cristo. Arrependimento versus remorso. No livro de Números, capítulo 14, versículo 19 ao 27, diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Como deve ser óbvio, o Senhor ouve tudo. Nós, como os cristãos, devemos recordar isso e falar como convém. O Senhor honra as palavras de fé, mas de maneira nenhuma tem agrado em palavras de dúvida. E Moisés intercede pelo povo e pede ao Senhor que perdoe a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor perdoou a iniquidade dos israelitas só para deter o julgamento da destruição total. Infelizmente, elas, na realidade, não pediram perdão e não tomaram nenhuma atitude de arrependimento verdadeiro. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Continuando sobre arrependimento e remorso. Porém, o Senhor falou que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que jurei a seus pais, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que ele entrou, e sua descendência a possuirá em herança. Deus honra a fé onde quer que ela esteja. Como vencer através de Cristo?
No capítulo 12 de Romanos, no versículo 20, diz assim: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre tua cabeça. Exemplo que Cristo nos ensinou. No livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 23 ao 24, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresente a tua oferta. O perdão. No livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Para quem entendeu, devemos sempre perdoar. É nisso que Cristo se sente feliz com a sua ovelha. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus, ou até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas da nossa vida para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus se chama Yahvé, o Deus que está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: e disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e queremos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. E as pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e da salvação, e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então, não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Antes de iniciar a oração, gostaria de te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas, e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa,
devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que poderemos ser salvos. No livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos diariamente ler a palavra de Deus, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, devemos ter a ciência que o nosso Deus é um Deus extremamente ciumento. Não pode haver idolatria, e ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficarmos o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo entre outros de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus através do batismo, e o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora, o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos do caminho do Senhor. A quarta etapa, a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes. Não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir este tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, deixar de fazer algo que gostamos. Isso é uma forma de jejuar também. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu uma multidão, estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, o agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Antigamente a lei foi escrita numa pedra, até porque o coração do homem era de pedra. Para se ler, tinha que olhar para fora, porque o homem não conseguia olhar para dentro. O orgulho não deixava, havia uma parede de orgulho e de pecado. Até que um dia, do jeito de Deus, Deus enviou Jesus para trazer o homem para viver para Ele. E agora esmagou o coração de pedra e escreveu a nova aliança dentro de nós. Você pode olhar para dentro de você e falar: as marcas de Jesus existem. Amém? Abaixe sua cabeça agora, feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na tua santa presença, Senhor, que eu te apresento essas pessoas que hoje ouvem a tua palavra, Senhor. Eu me humilho aos teus pés, Senhor, te pedindo pelas suas vidas, meu Pai, que possa haver mudança, meu Pai. Que hoje não seja um dia como um dia qualquer, uma tarde ou uma noite qualquer. Que hoje seja um dia na tua presença, Senhor. Que seja um dia, meu Pai, onde possa ver verdadeiras almas se rendendo a Ti, Senhor. Deus amado, Deus querido, eu te peço, Senhor,
no nome poderoso que há no nome de Jesus. Que essas pessoas possam entender, meu Pai, o Teu Evangelho e entender a necessidade de estar nos Teus caminhos, meu Deus. Pai amado, Pai querido, que no meio das dificuldades, das tribulações, meu Pai, possamos ouvir de forma clara a Sua voz, Senhor, nos convidando a caminhar contigo, meu Pai. Versão exclusiva Melodia. Meu Pai, eu te peço que essa nossa fé não vacile e que possamos manter nossos olhos acima de todos os nossos problemas, Senhor. Ainda que o nosso olhar por algum momento se desvie do Teu, e se porventura começarmos a distanciar de Ti, Senhor, que o Senhor estenda a Tua mão, como estendeu para Pedro quando ele faltou fé e começou a afundar, Senhor. O Senhor esticou a mão e chamou ele um homem de pequena fé. Assim somos nós também, Senhor, dependentes, meu Pai, do Teu poder, dependentes dos Teus milagres, Senhor. Pai amado, Pai querido, confiamos em Ti, Senhor. Sei que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, Senhor, porque o Seu poder se fortalece na nossa fraqueza, Senhor. Eu não sei o que fazer diante de tantos problemas, Senhor, mas meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Senhor, nos leva a um nível mais profundo de intimidade, Senhor, e de fé, onde possamos acordar e dormir com o Senhor, ao entrar e sair com o Senhor, onde estejamos com nossos amigos, que o Senhor esteja também, que só possamos entrar onde o Senhor possa entrar. Deus amado, Deus querido, eu te peço, eu te suplico, eu te clamo hoje pelas essas almas que estão aí, Senhor. Faz um mover espiritual, meu Pai, que vem impactar esse local, essa cidade, esse país, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu não sou nada, Senhor. Eu sou só um servo, meu Pai, que escrevo o que o Senhor pede para escrever. Deus amado, Deus querido, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, no nosso caminhar, nas nossas dificuldades, Senhor. Que o Senhor sare as nossas feridas das almas, Senhor, para que possamos colher os frutos do Espírito, Senhor. Deus amado, Deus querido, queremos que o Senhor possa escutar de forma clara nossa voz, como nos clamarmos por Ti, Senhor, e nos tirar, Senhor, dos caminhos de engano, Senhor, e continuarmos a caminhar junto por toda a eternidade. Eu aguardo o Senhor naquele grande dia onde todos se encontrarão, e assim te agradeço em nome de Jesus, amém.